doutor Adalto Forlani, dos conselheiros, dos nossos colegas. Temos hoje aqui a honra para a Ordem dos Advogados, mas me cabe inicialmente uma nota triste. Acaba de falecer no Copa d'Or o doutor Antônio Modesto da Silveira, um dos grandes advogados da história do nosso Estado. O velório será aqui no 9º andar. Estamos só esperando a confirmação dos detalhes de como vai ser a organização. O corpo está vindo lá do Copa d'Or, sempre há uma burocracia, infelizmente, nisso. Modesto da Silveira, peço até, se tiver representante da comunicação, que a Ordem coloque no site o seu luto. Modesto da Silveira foi, aliás, um dos maiores advogados da resistência democrática, deputado federal em 1978, eleito basicamente por essa casa, pelo movimento da anistia, né, movimento do qual foi um dos maiores líderes no país todo, e sem dúvida a advocacia hoje se encontra triste. Recentemente encontrei Modesto num evento em Duque de Caxias, né? A Alessandra estava lá, acho que o nosso Jorge Rosenberg, também presidente de Nova Iguaçu, estava lá, mostrando o compromisso do Modesto até o final com a advocacia, com a ordem, e declararei aí, se o Conselho não tiver qualquer oposição, nosso luto. Quero dizer que a casa está em festa hoje, primeiro pelo evento que a Ana Amélia tem conduzido aqui desde manhã, em festa, num dia triste, né? Somos as contradições da vida, mas muito feliz com a presença aqui, especial presença do doutor Jarbas Vasconcelos do Carmo. Jarbas é uma grande liderança da advocacia de todo o país, é a maior liderança da advocacia do nosso estado do Pará. A OAB do Rio tem uma relação profunda amizade com a OAB do Pará, de trabalho conjunto, de trabalho. Família Vasconcelos do Carmo também emprestou ao Rio o nosso querido Jairo, que é uma liderança da área do direito em todo o nosso estado, foi como magistrado, hoje como não deixa de ser uma importante liderança da área à frente do notarial, e um parceiro da casa, sempre que é chamado. Então a presença do Jarbas é sempre para nós uma honra. O Jarbas tem se desdobrado, vou falar rapidamente até para que possamos ouvi-lo, tem se desdobrado na função de presidente nacional de prerrogativas da Ordem. Nós entendemos, estou aqui ao meu lado direito com o presidente de prerrogativas do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, que as questões de prerrogativas claramente se nacionalizam, né, Jarbas? Elas acabam, ainda que perpassando ainda que existam especificidades de cada estado, perpassa nacionalmente uma organização do Conselho Federal, e essa organização do Conselho Federal no enfrentamento à violação das prerrogativas, aos ataques que as prerrogativas sofrem, hoje é capitaneada, muito bem capitaneada, para a alegria de todos nós, pelo doutor Jarbas Vasconcelos. Então, eu quero primeiro pedir desculpas que eu vou ter que me retirar, passar a presidência aqui a direito, que é a Ana Amélia, mas aqui publicamente dizer, Jarbas, que a tua presença aqui é sempre uma alegria para casa, é uma festa. Aqui, assim como eu sinto quando vou ao Pará e sou recebido na OAB, como se fosse uma parte da OAB do Rio, tenho certeza, e tenha a certeza, que a tua presença aqui também tem essa reciprocidade, esse sentimento de proximidade que une a OAB, a Advocacia do Pará com a Advocacia do Rio de Janeiro. Eu peço uma salva de palmas ao doutor Jarbas. E passo a presidência à doutora Ana Amélia. Presidente, boa tarde a todos. Essa presidência é do nosso procurador-geral da OAB, doutor Fábio Nogueira. Bem, boa tarde a todos. Sempre um prazer, um privilégio participar dos eventos organizados pelas comissões temáticas da casa. Nós temos hoje 94 comissões temáticas, aproximadamente 3.700 pessoas trabalhando de maneira absolutamente abnegada em prol da classe e em prol da sociedade civil. Afinal de contas, a Ordem dos Advogados do Brasil é a principal voz da sociedade civil organizada, e tenho certeza que estamos cumprindo o nosso papel.
Saudar aqui a presença do Dr. Jairo Vasconcelos, e eu acho oportuna a presença dele, não só pelo fato de ser irmão do nosso querido Jarbas, mas enquanto magistrado, era um magistrado que efetivamente respeitava as prerrogativas dos advogados. Então, isso é importante também que fique claro aqui. É um prazer enorme receber o querido amigo Jarbas. Eu acho que o presidente Cláudio Prats Lamáquia e o presidente Felipe Santa Cruz, eles tiveram, assim, foram duas escolhas muito acertadas. Primeiro, em ter colocado como foco central de suas gestões a questão das prerrogativas e ter colocado 2 quadros qualificados e 2 quadros combativos, que tem uma coisa em comum, que é, na verdade, o apreço pelo jiu-jitsu, né? Então, colocaram, na verdade, 2 lutadores à frente da comissão de prerrogativas, e acho que, efetivamente, no momento que nos encontramos, somente pessoas com esse tipo de perfil para poder fazer valer as nossas prerrogativas, que a todo momento são amesquinhadas, menoscabadas por agentes do poder público, seja do executivo, seja do judiciário. Enfim, sem mais delongas, passa a palavra aqui. Quem vai a primeira pessoa a falar? Ana Amélia, quem? Luciano Bandeira? Quem? Vou passar aqui para o meu queridíssimo amigo Luciano Bandeira. Obrigado, Fábio. Bem, boa tarde, obrigado. Fábio, boa tarde a todos, meus amigos. Jorge Rosenberg, presidente do Nova Iguaçu, da primeira subseção. Eu vi Adalto também aí, Adalto está presente, Berit, Ricardo Menezes, nosso lutador, Ricardo Menezes, grande amigo, advogado trabalhista, Ana Amélia, Fábio Nogueira, nosso bravo procurador, e o nosso presidente nacional de defesa das prerrogativas, Jarbas Vasconcelos, ex-presidente por 2 mandatos da OAB do Pará, um verdadeiro lutador da advocacia. Bem, coube aqui fazer uma introdução ao que nós vamos debater e passar um pouco aqui para vocês o olhar, o que eu tenho dividido muito na comissão de prerrogativas com a Ana Amélia, porque, na verdade, eu tenho que confessar que eu acho que, no meu caso, o problema está entre o computador e a cadeira, quando eu sento lá para utilizá-la, é o between, esse que é o problema maior, mas a gente vai tentando se aperfeiçoar, porque a gente sabe que ninguém aqui é contra a tecnologia. A tecnologia bem utilizada traz avanços, traz progresso, e eu tenho certeza que vai trazer, ao final e ao cabo, um benefício para a prestação da jurisdição. Ele vai atingir a ponta, o jurisdicionado, o cidadão, vai facilitar o trabalho da advocacia, eu tenho certeza disso. Mas a gente sabe que coisas boas no Brasil, aqui, infelizmente, o nosso sistema, ele sempre procura dificultar e, às vezes, estragar coisas boas. Né? Por exemplo, uma coisa que eu realmente eu não me conformo, eu acho uma coisa inacreditável, são os 40, então são quantos sistemas? 42. São 42 sistemas diferentes para tribunais, ou seja, é uma loucura. Você tem que ter um cadastro, uma forma diferente, uma assinatura digital, muitas vezes, às vezes tem problema, e não poderia ser muito mais fácil fazer um sistema todo para todos os tribunais, já que a gente tem a concentração disso no Conselho Nacional de Justiça, mas são aquelas coisas que só existem no Brasil, igual jabuticaba, né? A gente inventa, cria esses problemas, como também nós temos problemas, às vezes, de coisas que vêm facilitar, mas elas acabam dificultando por questões assim de uma sagacidade incrível, que trouxeram, por exemplo, outra coisa que me incomoda profundamente é conclusão em processo eletrônico, certidão de conclusão em processo eletrônico. Ora, o processo judicial era para facilitar o processamento, não é? Ele era para quê? Para que você peticionasse, automaticamente estava com um magistrado, ele despachava e vida que segue, vamos economizar tempo, vamos ganhar. Mas não, aí se criou esse processo, está na conclusão, aguardando a entrada no gabinete tal. Né? Voltou àquela época que a gente tinha a pilha, né? Hoje é o dia da conclusão da pilha número 2, amanhã da pilha número 3, da pilha número 4, já conseguiram fazer isso com o processo judicial eletrônico, por incrível que pareça. Mas
a coisa fica pior ainda, porque a gente acha que o processo judicial eletrônico que não tem um contato direto do advogado ou com o serventuário ou com o magistrado, que não haverá violação das prerrogativas, nós estamos enganados, porque o que nós constatamos no dia a dia é que há a violação cibernética, pode falar assim, Ana? Cibernética das prerrogativas. Aqui eu não estou me referindo àquele velho livro de direito penal, né, desvio cibernético da vontade, não. Mas a gente vê que há efetivamente isso. Então, aqui no Rio de Janeiro, a primeira coisa que nós fizemos com a ajuda da Ana, a gente criou uma coordenação específica para tratar das violações de prerrogativas no meio digital. Então, com essa coordenação, da mesma forma que nós fizemos na coordenação do direito da advocacia trabalhista, da Justiça Federal, dos juizados especiais, a gente conseguiu dar um olhar presente, um olhar imediato, um olhar concreto para o advogado que tem suas prerrogativas violadas. E tem alguns exemplos aqui no Rio de Janeiro para vocês verem como a prerrogativa do advogado ela pode e é violada no processo judicial eletrônico. Tem um caso interessantíssimo, todos sabem que foi uma luta muito grande com a participação da Ordem, a Ana Amélia foi decisiva nisso, a gente conseguiu convencer o tribunal de informatizar a famosa vara de execuções penais, que é outra coisa. Não me perguntem por que uma vara só para o estado todo, tá? Eu também não conseguiram me explicar isso, mas é assim, você tem lá mais de 100 mil processos em curso, mas é assim, né? Então, nós conseguimos, que era uma demanda, agilizar isso. Então, a gente conseguiu que nos processos das varas de execuções penais eles fossem para o meio digital. Isso ganhou imediatamente dois exemplos rápidos de tempo. Por exemplo, quando você tinha o cálculo de pena, demorava mais ou menos 3 meses para fazer o cálculo de pena. Com a digitalização, e vocês vejam como a informática pode contribuir para a prestação jurisdicional melhor, ganhou 3 meses de velocidade, em média, que é o tempo que demorava até a ser produzido o cálculo da pena, naquilo ali, o processamento, tudo isso, mais 3 meses. Então, em média, 6 a 8 meses, apenas com a implantação do processo judicial eletrônico nas varas de execução penal, nós ganhamos com isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro ele consegue sempre dificultar alguma coisa. Então, vocês vejam só que o pró-jurídico, quando foi instalado, não permitia o acesso do estagiário. Então, o estagiário ele não poderia trabalhar, utilizar essa ferramenta, ou seja, uma coisa que era para adiantar, acabou atrasando. E a atuação nossa, com a intervenção da Ana, a gente conseguiu resolver isso de forma, assim, rápida, né, Ana? Até foi Eles mudaram o sistema. Mudaram o sistema, Ana Amélia deu 2, 3 gritos lá com eles entenderam, porque a Ana Amélia briga, eles escutam. E aí eles entraram na linha. E aí outro problema que nós tivemos aqui, fomos enfrentados também, é a questão que o advogado, quando se instalou no Tribunal de Justiça o peticionamento eletrônico, o advogado ele não conseguia, na versão 10 do Windows, fazer a sua assinatura. Mas vocês vejam que coisa, né? Coisas que deveriam ser simples, testadas, não. Eles colocam e depois vê qual o problema, né? Se você tiver um prazo naquele dia, imagina você, advogado, um Windows 10 no teu computador, aquele dia vai chegando lá, 11h50, 11h52, 11h50, e acabou aí, você não conseguia assinar a sua petição. E nós conseguimos lá, eles tiveram que adequar isso, a gente conseguiu resolver isso daqui também. E o problema que tinha, que esse está resolvido também mais recentemente, que era o problema que o advogado simplesmente ele tinha as intimações no portal, mas ele não conseguia visualizar as intimações, né? Então esse era um problema sério que tinha, que a gente também conseguiu, através da coordenação de defesa das prerrogativas, a gente conseguiu resolver isso. Mas existem problemas que ainda estão pendentes, que estão ali e que vão causar ainda muita violação à prerrogativa do advogado. Eu digo um problema que eu acho que a Ana já falou aqui de manhã sobre isso, que é a questão do sistema fora do ar. Nós tínhamos aqui, apesar da decisão do CNJ,
que o Tribunal de Justiça ele insistia em dizer que só emitia a certidão de interrupção após 4 horas, quando o certo seria depois de 60 minutos. Não é? Nós fomos ao CNJ, ganhamos, e mesmo assim, com muita luta, conseguimos implantar. Mas vai ver lá no tribunal se 60 minutos depois, a não ser quando a Ana liga para lá, né, Ana, em cima deles, que sai uma coisa que devia ser natural, automático do próprio sistema, não é? A lei fala que é automático. A lei fala que é automático, mas... É um ato da presidência. tem que sair um ato da presidência, aquelas coisas que acontecem, né? O nosso Estatuto da Advocacia também é lei federal, mas o Tribunal de Justiça do Rio aqui é aquela tipo de lei que não pega, né? E as coisas também que só tem aqui. Mas a gente conseguiu resolver isso e, em princípio, agora estão respeitando os 60 minutos. Imagina a angústia do advogado que está ali no seu escritório, desesperado para passar aquele prazo, a interrupção intermitente do sistema que inviabiliza o envio, e a certidão que não sai, A gente está sempre ali lutando, né, Ana, para conseguir isso daí. Outra questão também que é uma forma de violação indiretamente é a exigência do novo código da questão do CPF necessário. Mas a própria lei diz que só se isso não inviabilizar, só é indispensável se não inviabilizar a prestação jurisdicional, se não inviabilizar o acesso à justiça. Mas vocês vão parece que vocês não vão acreditar, mas não existe possibilidade do sistema fazer, não é? Porque eles não previram isso. Então, no sistema, essa briga do maldito CPF existente. A gente sabe que tem vários casos que você não tem. Muitas vezes você entra com uma ação, eu sei lá o CPF de quem eu estou entrando com a ação, não sei. Né? E o sistema não absorve isso. Uma briga é um problema, porque viola não só a prerrogativa do advogado, o direito de petição, mas o acesso à justiça de forma clara. Não é? E outra coisa que a gente está percebendo e está sendo uma forma indireta de mitigar uma prerrogativa, eu acredito, Jarbas, que é uma das prerrogativas fundamentais do advogado, que é acesso ao magistrado para despachar suas petições. A gente sabe da dificuldade que é no meio físico e no meio digital, eles estão colocando isso como a grande panaceia do problema deles não precisarem mais atender advogados. Eles acham e entendem que o processo judicial eletrônico dispensa-os da obrigação de atender o advogado. Não tem nada de diferente, apenas o peticionar, a forma de comunicação, ela é mais ágil, ela é eletrônica, mas isso não isenta o magistrado da obrigação dele de receber o advogado, escutar as suas razões para poder melhor decidir. Porque o advogado, na maioria das vezes, eu tenho certeza, em 25 anos de profissão, eu tenho certeza disso, de vivenciar isso, que quando o magistrado ele recebe o advogado, escuta o que o advogado tem a dizer, ele profere decisões melhores. As decisões são melhores, são mais adequadas ao caso e solucionam melhor o litígio que é submetido a ele. Então esse é um problema sério que deve ser sempre enfrentado, né, encarado. E aqui, deixa eu só pegar aqui, porque aqui nós temos o seguinte, que são as ocorrências que ocorrem sempre, que é a limitação do número de páginas. Isso é um problema hoje, a limitação do número de páginas em petições, que é um problema que a gente enfrenta hoje, tá? No processo judicial eletrônico. E quando eu falo processo judicial eletrônico, eu estou falando de forma geral. Eu sei que o pessoal gosta de separar, fala PJE, Justiça do Trabalho, né? O pesadelo judicial eletrônico, Justiça do Trabalho, TJ falam outras coisas, mas esse é um problema hoje que limita o direito de petição, o direito de acesso, e o novo CPC, e aí já me encaminhando para o final, para a gente poder ouvir a palestra do nosso Jarbas, que é o mais relevante e importante aqui, lembrar o seguinte, que o novo CPC, isso eu falo muito com os advogados nas palestras que eu tenho dado, eu tenho ido no interior, no estado todo, conversar com a advocacia para tentar fortalecer esse sistema de defesa das prerrogativas. O novo Código de Processo Civil deu ao advogado um instrumento sensacional e fundamental na defesa das suas prerrogativas. O Código diz que o advogado ele pode gravar, filmar qualquer audiência, qualquer ato processual
independentemente de autorização. Ou seja, o magistrado não pode dizer que o advogado não vai gravar. Eu quero gravar a audiência, eu tenho direito, está na lei. A gente tem enfrentado essa resistência, não sei por quê, porque se fosse respeitada a lei, for respeitado o estatuto, não tem nada que nenhum problema vai causar a gravação daquela audiência, não é? Então, mas nós temos enfrentado resistência a isso, mesmo contrário à letra expressa da lei. Isso é um dado que a advocacia tem que saber. É um direito do advogado, é uma defesa do advogado. A gente sabe de casos aqui que você vai, principalmente em turma recursal, você vai lá, sustenta, eles proclamam o resultado, quando você sai de lá, vai ver a publicação, o resultado é outro. A indenização, se bobear, era de 2, caiu para 0, mudou. Então, vários colegas já foram à comissão relatando esse problema. Então, esse instrumento da possibilidade de gravação, é um instrumento fundamental, é essencial para a defesa das nossas prerrogativas e será o grande instrumento que nós vamos ter nessa batalha. E para encaminhar para o final, já que eu estava falando aqui de turma recursal, nós temos duas formas, dois sistemas praticamente que não se comunicam na justiça estadual no nosso estado. O sistema das varas cíveis, o sistema normal e o especial dos juizados especiais. Né? Parece que são absolutamente separados e não se comunicam. A Ana conseguiu, com o desembargador Najib, que é o responsável, que um pleito da advocacia, o que eu não deveria nem ser um pleito, era uma obrigação do tribunal que fosse cedido imediatamente, fossem colocados os monitores nas mesas para que o advogado ele possa simplesmente acompanhar o processo. Hoje em dia, o que acontece? Você tem que ficar olhando no monitor do juiz, aí o juiz já perde a paciência, aí dá bate-boca, e lá vai a comissão de prerrogativas lá para defender a prerrogativa. Então, ao que parece, já está superado, vamos ter os monitores nas mesas de audiência nas varas cíveis, não é isso, Ana? A gente quer 2, mas 2 o TJ não tem grana, não. Tá, é só um. Mas teremos um. Mas vocês vejam só como é um sistema esquizofrênico. Nós, no sistema de juizados especiais, não temos, e aí nós requeremos a outra autoridade do tribunal para ter isso, principalmente nas turmas recursais. Né, que hoje em dia eu posso classificar como câmaras de gás, as turmas recursais, para ter um monitorzinho ali, para o advogado eu vou sustentar, eu quero consultar uma folha, o processo é virtual, eu tenho que ter um direito disso. É uma prerrogativa do advogado, é um direito do cidadão, que confiou o direito a esse advogado para defendê-lo naquele momento. E simplesmente nós fizemos o requerimento e recebemos por escrito um despacho de indeferimento. Nós vamos ao CNJ, juro, nós recebemos por escrito o indeferimento. Por escrito, nós vamos ao CNJ aqui, e para encerrar, já conjugando com quem deferiu isso, eu só tenho uma coisa a falar, fora Citro. Passar a palavra aqui agora para o queridíssimo amigo Jarbas Vasconcelos, mas eu confesso que eu fiquei tenso com isso aqui que colocaram aqui agora. O que é isso, Ana Amélia? Só por curiosidade. Você está filmando? Hã? São um Big Brother? Isso? Gente, isso é a área tecnológica da BRJ. Que coisa, hein? Que coisa, hein, Lula? Parabéns, hein? Alex. Tá certo. Passar aqui a palavra agora, querido amigo Jarbas Vasconcelos, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. E, enfim, tenho certeza que tem muito a acrescentar aqui à palestra do Luciano. Eu estou com problema de turma recursal. Problema de TI? Por isso que eu falei que o sistema esquizofrênico. Daqui a pouco eu vou passar para você. Tá voltando aqui para mim. Agora posso passar. Né? Tá aparecendo já? Agora tá. Pronto. Posso falar? Ok. Boa tarde. Quero agradecer aqui ao Felipe, na presença dos seus diretores aqui, Luciano, Ana Amélia, nosso procurador Fábio, dizer que todos aqueles colegas do Rio de Janeiro, que o Pará é a primeira filial do Rio no norte do Brasil. Nós somos muito parecidos, né? Os paraenses adoram os cariocas, falam meio chiado, igual vocês também.
e adoro vir para cá, os cariocas adoram ir para lá, e realmente na minha gestão como presidente da OAB, nós passamos a ter uma relação tão próxima com a OAB do Rio, e queria dizer aqui, nunca me deva ser demais, que nós devemos no Pará muito à OAB do Rio. Né? A OAB do Rio, inclusive, a nossa queridíssima Ana Amélia, nessa crise política, que ninguém sabe em quem mais votar, eu disse ela há pouco, vai ser candidata a governadora no Pará, porque a Ana Amélia, ela é adorada no Pará, né? A Ana Amélia, ela, quando vai ao Pará, parece popstar, né? Aliás, essas divas da música axé, etc. A Ana Amélia vai lá, ela lota um auditório de 1.000 pessoas rapidinho, 2 horas da tarde, daquele calor infernal, depois do açaí, que ninguém suporta, mas tá lá, todo mundo se acotovelando para ver a Ana Amélia. A Ana Amélia é uma diva do PJE no Pará, né? Ela formou todo mundo lá no Pará, a nossa comissão de tecnologia, enfim, então nós queremos agradecer muito. Inclusive, todos os servidores aqui da OAB, de um modo ou de outro, sempre estiveram junto conosco lá no Pará, andando pelo interior, pelas subseções, conhecendo um pouco da dureza da Amazônia, no verão e no inverno, né? Nos nossos aviões muito modernos, a Ana Amélia também experimentou lá, né? Nossos o Jair, meu irmão aqui, tiveram uma experiência daqueles teco-tecos e tal. Gran Caravan. É uma coisa muito... Mas o Gran Caravan é um avião muito seguro a vocês. E eu queria também aqui agradecer, aqui sempre Luciano, né, meu colega, como foi falado pelo Fábio, Black Belt. Tem que falar com o Lamarck, Luciano, para deixar eu treinar um pouco e parar de viajar muito. Eu fui sequestrado depois que assumi a presidência nacional de prerrogativas. Eu estou viajando mais do que piloto da TAM, né? Então, hoje aqui, eu vou estar à noite em Brasília, amanhã a agenda é muito grande, mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente que na OAB do Rio eu ando, parece que eu estou na OAB do Pará, estou sempre falando com o pessoal, encontrando, Márcio, passa aqui, né? Mas tal, nos direitos humanos, né? Fizemos sempre boas parcerias também na área de direitos humanos. Manda um abraço lá ao nosso queridíssimo Chaurel, né? O Chaurel está na nossa Comissão Nacional também de Direitos Humanos. Mas, meus amigos, vamos falar um pouco de violação tecnológica de prerrogativas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Brasil começou a copiar o Rio de Janeiro, mais uma vez. Já copiava quando era presidente do Pará, vim para o OAB do Federal, estou copiando o Rio. Porque a ideia, e ao final vou voltar a falar sobre isso, quando discutimos há 2 semanas no nosso Encontro Nacional de Prerrogativas sobre violação de prerrogativas pelo PJE ou no PJE, foi iniciar uma discussão para que nós possamos ter uma estrutura em todas as comissões de prerrogativas específicas voltado a tratar as questões do PJE, não só como questões de tecnologia, divorciadas da prerrogativa, Ana Amélia, mas como questões das nossas prerrogativas. Não, o sistema caiu, aí pega o nosso amigo que é mais nerd do que a gente, conhece mais do que a gente, ele vai lá e tal, discute e resolve. E a gente não se vê ofendido, agredido, violado nas nossas prerrogativas. E a gente quer estabelecer uma sensibilização do sistema OAB para que compreenda que nem sempre quando o sistema cai é um problema asséptico de tecnologia. Ele é um problema de uma opção de gestão, de uma opção de administração do tribunal que viola a nossa liberdade profissional. E, no mais das vezes, é o que acontece, e, portanto, a gente precisaria desenvolver esta relação entre a TI, as comissões de TI e as comissões de prerrogativa e ter uma organização para isso. Quero deixar aqui já o convite ao Luciano, com a Ana Amélia, para o nosso próximo Encontro Nacional de Prerrogativas, que deverá ser em março, em Brasília, na retomada do Conselho Federal, para que, Ana Amélia, essa discussão que nós fizemos agora, que foi mais introdutória, possa adquirir uma substância de implementar uma política para o Sistema Nacional de Prerrogativas e para isso,
Vossa Excelência é indispensável, faço questão, venho buscá-la aqui e coloco o tapete vermelho no Juscelino Kubitschek, tá bem? Né? Então, vamos aqui. O Luciano falou aqui muito de violação de prerrogativas na prática. Nós fizemos aqui, a Silvia, aliás, a Silvia que está assinando aqui comigo, Silvia Lima, é minha colega lá do escritório e também conhecida da professora Ana Amélia, da nossa Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB. Esse quadrinho aqui que a gente apresentou é para mostrar para os colegas que o PJE se tornou uma tecnologia no Brasil que exige uma internet que é cara, uma internet ruim e que estabeleceu um custo para nós, advogados. Quer dizer, quando você chega no seu escritório, que baixa aquele vídeo, que vê uns trailers de filme que você vai assistir com a sua namorada no final do dia em casa, ou com a sua esposa, com seu filho, né? Quando você pensa em ver o vídeo que o seu amigo mandou, envia também o seu vídeo, você simplesmente está gastando uma internet que nós não temos no Brasil com essa disponibilidade e que é cara. E quando depois você começa efetivamente a trabalhar, que você manda um recurso, 2, 3, dependendo do escritório, né, uma dezena de recursos, você simplesmente vai terminar a semana praticamente tendo que contratar mais internet, no final do mês certamente mais internet, e nós não temos dinheiro para pagar essa internet. E o que na prática que acontece? Como o Luciano falou, usou a expressão aqui, processo judicial esquizofrênico, é que se eu tenho uma internet ruim, uma internet cara, eu tenho uma qualidade de vida dentro do meu escritório ruim. Eu sou advogado trabalhista, né? Então, o meio ambiente de trabalho é um meio ambiente que deve ser rígido fisicamente e psicologicamente. E creio que a gente precisa estudar isso também, Ana Amélia, porque o PJE, ao invés de todos aqueles autores, né, pioneiros da década de 80, visionários, etc., de que o mundo ficaria melhor, mais saudável, o meio ambiente e nós próprios como seres humanos, creio que nós estamos deixando nossos escritórios mais salubres, mais esquizofrênicos, porque o PJE não funciona, a gente não tem internet quando quer e precisa, já acabou o dinheiro e está precisando de mais internet. Então, essa é a razão de mostrar nesse primeiro quadro. Esse quadro aqui, que é da revogação do PJE no STF, agora faz 12 dias, né? No dia 10 de novembro, pela ministra Carmen Lúcia, isso é para mostrar assim, no Brasil o Estado é interessante, né? Tudo que é bom, quem está no governo, à frente do judiciário, faz logo para si. Depois faz para os outros, até chegar no povo, às vezes nunca chega. É isso aqui, o PJE, só quem está cumprindo o PJE são os réis mortais. Se o PJE fosse bom mesmo, eram os réis mortais que somos nós, estávamos correndo atrás dos ministros que nos dessem um pouco do PJE deles. Mas eles não querem o PJE, né? No TST, até hoje, você trabalha com o PJE em todos os tribunais, aí você tem que converter no TST para o EDOC para chegar no gabinete do ministro. Então, o que acontece no meu regional? Continua tendo lá, demorando 3, 4 meses para o recurso de revista subir, ainda tem que usar essa expressão mesmo, o verbo subir é subir mesmo, para que ele, quando chegue no TST, seja convertido, impresso fisicamente, continua o TST alugando sala lá pela aquela cidade satélite de Brasília, e chega no ministro. Fora disso, o que acontece com o PJE do TST? Se você quiser alguma coisa mais rápida com o ministro, você pega o avião ou o ônibus e vai a Brasília e despacha a preferência com ele. No STJ, tem PJE, mas dizem, como diz a Ana Amélia agora dessa expressão, diz a lenda, que os ministros do STJ também não sabem o que significa. E no Supremo, a ministra Carmen Lúcia foi bem objetiva e disse, olha, aqui eu não quero esse cara. Né? Então, esse cara só vale por debaixo. Se fosse bom, o ministro já tinha, pode ter certeza disso. Né? Propriamente das prerrogativas. Outro dia, a Ana Amélia pediu para a gente, lá no Conselho Federal, e nós relatamos uma matéria sobre o Fistel e o Fustel. Falei ainda há pouco com o Bichara. Porque são 2 fundos, Fábio. A gente fez um voto
escrito pela Anamélia, com toda a propriedade, que o Conselho Federal aprovou a sua unanimidade, mostrando que esses fundos têm aproximadamente 90 bilhões e primeira coisa quando se fala em corte orçamentário é cortar o dinheiro desses fundos. Quando contenção de despesa, tira esses fundos. Esses fundos poderiam estar sendo usados para dar internet banda larga, né? Colocar internet banda larga no país todo. E nós temos uma situação de internet banda larga no Brasil muito ruim. A velocidade da internet no Brasil, Jair, depois do Iraque ser devastado por guerras durante 25 anos, é pior do que o Iraque para fazer downloads. O Iraque é melhor do que a gente em velocidade de internet. Eu coloquei aqui até um dado que tem no PCA, que eu vou falar à frente do Pará, de 145 municípios do Pará, 93 apenas têm internet banda larga, com a mais sofrida possível, né? A velocidade da internet média no Brasil é de 3 megas. Né? Então, essa é a velocidade da nossa internet. É uma internet cara. Eu não conheço escritório que tenha alojado com 130 gigas que se vende no Brasil. Não conheço. Né? Mas queria lhe dizer assim, no Japão está se vendendo internet de 2 gigas por segundo, não é por dia, não é por 2 por segundo. Né? Nos Estados Unidos, agora eu fui estive agora, mês passado, nos Estados Unidos, e aí colocaram lá no nosso condomínio, lá, uma internet 100 gigas. Quanto custa? Nada, está no condomínio. Então, veja, ninguém tem isso aqui. Né? Então, a internet é cara, o Estado não tem preocupação, e essa proposição, daqui a pouco, quem está com essa ação, inclusive, é o nosso procurador nacional tributário, conselheiro do Rio de Janeiro, Bichara, e o Bichara ainda há pouco me disse assim, Jarbas, a ação, já entramos, porque a gente quer que tenha dinheiro do Estado, o Estado brasileiro tem que ser responsável por proporcionar uma infraestrutura, uma logística de internet no Brasil que realmente seja inclusiva, que tenha uma plataforma que permita com que todos os brasileiros, e particularmente nós advogados, possamos dizer que ainda temos em vigor o princípio de acesso à justiça valendo na nossa Constituição. Né? A resolução 90 do CNJ é aquela que nivela a infraestrutura de TI. E é engraçado, ela impõe 2 megas para o usuário interno, ou seja, para o juiz, nunca falta internet. Para quem está dentro do lado do balcão, né, isso é um problema de prerrogativas, quem está sentado daqui tem no mínimo 2 megas. Né? No Pará, todas as varas do trabalho têm ligação por fibra ótica. No interior do estado, lá na Transamazônica, tem ligação por fibra ótica. Mas quem está fora dessas varas não tem internet alguma. Nós fizemos um PCA, que é esse que eu estou numerando aqui, quem depois quiser dar uma olhada, fica aí para copiar, para acessar. Nós medimos todas as localidades do interior do Pará. Nenhuma, absolutamente nenhuma, tinha 1 mega disponível. Tudo abaixo de 1, né? E tudo ainda medido em kbps. Mas o tribunal resolveu, porque os juízes competem um com o outro, onde eles vão colocar a internet mais longe, no lugar mais remoto, lá do interior do Nordeste, não tem água, não tem luz, as pessoas andam com fome, com sede, mas a gente vai colocar o PJE naquela vara do trabalho, que é para dizer para aquele povo que realmente eles não vão ter mais direito também a entrar na justiça. Assim também foi feito no Pará, nós fizemos esse PCA, e até hoje, pasmem, o CNJ não apreciou o mérito desse PCA. Que ele quer simplesmente o seguinte, não, a gente não é contra o PJE, só o seguinte, se o senhor tem 2, eu quero ter pelo menos os meus 2. É só isso que eu quero. Mas não podemos fazer a violência, como foi feita no Amapá, de colocar o processo eletrônico onde se faz internet a rádio, né? E que se rouba ainda a internet que é ruim do rádio, sabia? Tem pirata de rádio de internet. Então, a internet que já não presta fica pior ainda, vai parar na delegacia de tecnologia, quer dizer, realmente é o fim do mundo, né? E aí, o CNJ fica olhando isso, porque quem está dentro do sistema, os juízes, os servidores, estão bem. Quem está fora realmente está desabrigado. Sim, tem link dedicado, mas nós não temos. Aliás, no Brasil, fibra ótica
Nós temos aqui 5% de conexões com fibra ótica. 5%. Isso é a realidade de todo o Brasil, né? Então, eu estou aqui falando, evidentemente, que tentando procurar mostrar uma realidade bem abrangente do que acontece no Brasil, porque nós, advogados, hoje cada vez mais advogamos em todo o território nacional, não só nos locais onde nós temos os nossos escritórios. A questão da instabilidade, olha, toda vez que o sistema está indisponível, o advogado está instável emocionalmente, porque o prazo não suspende, o prazo prorroga. Então, ele fica instável. Ele é um ser humano diferente, agressivo e etc. E quando o sistema está instável, ele está indisponível. Porque ele tem que ficar cuidando daquilo ali. O sistema não funciona, ele tem que tentar ficar ali. Meio-dia, 1 dia, 3 horas, 2 horas, 5 horas da noite. Esse é o PJE. E isso aqui é uma violação, Ana Amélia, silenciosa, invisível das nossas prerrogativas, e que os nossos colegas ainda não conseguem manifestar isso, Fábio, como uma violação. Pô, olha, eu fiquei o dia todo, eu fiquei a noite toda, eu passei a madrugada, eu não trabalhei, larguei meu filho, a minha mulher foi embora, sabe, de casa, e eu desesperado por conta do cliente, e eu perdi outros clientes, porque quando eu não consigo passar o prazo de um cliente, eu não consigo atender o outro. E eu perdi dinheiro com isso. E eu vivo disso, eu não tenho salário no final do mês, não recebo auxílio alimentação, não recebo auxílio moradia, não tenho auxílio paletó. O que mais tem no judiciário? Aqui do Rio? Não, todo o Brasil tem auxílio paletó, tem tudo. Então, educação por filho, etc. Então, o meu irmão foi da magistratura também e tal, né? Mas o meu irmão sempre foi um cara bacana, tranquilo. O cara sofreu. Então, a verdade é o seguinte, é que nós precisamos sobreviver dignamente. E isso é uma violação de prerrogativas e que os nossos colegas, Ana Amélia, precisam ter a consciência de que eles estão sendo violados das prerrogativas dentro do seu escritório. O PJE conseguiu essa façanha. A gente só era violado na prerrogativa se a gente saísse do escritório da gente, não é verdade? Se você atravessasse a rua e batesse na porta do juiz e dissesse: não vou te receber, pá, não vou te dar os autos, pá, aí você era violado. Agora não. A violação veio na tua casa, domingo, ela vem te encontrar das tuas prerrogativas, né? Então, as nossas prerrogativas, mais do que nunca, nossas comissões de prerrogativas têm que funcionar 24 horas por dia e tem que assistir o advogado do seu escritório ao tribunal, do tribunal ao seu leito matrimonial por conta do PJE. Aqui eu estou colocando aqui dados assim do PJE de problemas que têm ocorrido, e eu vou falar aqui uma coisa do Pará aqui, né, fora dessas inseguranças. Quando eu fui fazer uma defesa no passado dos nossos direitos de férias, eu ainda era presidente da OAB do Pará, no TRT, eu disse assim: puxa, e quantos dias ficou indisponível, isso era setembro, o PJE no Pará? Aí puxamos, 72 dias. Eu tenho 220 dias que eu trabalho úteis. 72 dias o PJE me roubou. Quem me pagou esse dinheiro? Porque eu não consegui trabalhar, eu não fiz, isso significa que eu não consegui peticionar, eu não consegui ver o processo, não consegui ver os autos, eu não consegui recorrer, e ele me tirou um tempo, o meu tempo, que tem a ver com a minha família, com o meu escritório, com a minha remuneração. Então, é preciso, na verdade, que a gente faça um estudo para saber toda a sorte de prejuízos que o PJE tem dado em termos de custo. Tem um custo Brasil, né? A gente é um pouco empresário, advogado é empresário, nós temos um negócio, né? E os empresários mesmo, eles falam custo Brasil, a gente tem que colocar o custo PJE. Entendeu? Tem que dizer para o nosso cliente: não, tem esse mais 30% aqui, porque para o PJE, eu vou ficar sem poder ganhar, eu vou crescer aqui para te cobrar os honorários. Alguém vai ter que pagar isso. Pedir subsídio para o BNDES, financiamento para o Ministério da Fazenda, eu não sei, enfim. Mas a gente, salubridade, porque o fato é que o PJE nos trouxe um custo que, se fosse com o pessoal aqui da Federação de Indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo, já estavam na rua. Já estava com PJ-ômetro na rua, etc. Eles são loucos por esse negócio de impostômetro, né? E a gente ainda tá calmo com isso, né? A gente tem que brigar um pouco mais por isso. Eu estou aqui provocando, mas é verdade, a gente não tem consciência
do que o PJE trouxe de ônus para nós. Esse quadro que vocês estão vendo aí é sobre a questão de inconsistência. É mais um problema, quer dizer, o PJE ele consulta banco de dados, o Luciano falou ainda há pouco aqui, quem tem OAB suplementar é um problema, ele puxa qualquer uma, aí dá inconsistência. Aí o que é que tem que fazer com o PJE que é tão tecnológico? O cara tem que andar no tribunal para ratificar o seu cadastro, né? Mas é possível isso? Eu fico imaginando que eu tenho colegas que têm suplementar de todos os estados brasileiros. Como é que é essa loucura? Lá no meu escritório, a gente advoga bastante ali naquela região norte e nós temos problemas assim, né? Cliente com problema na Receita Federal, aí você vai peticionar a história do CPF que o Luciano falou, qualquer outro dado, dá inconsistência, não aceita a petição, o cliente vai ter que regularizar, voltar para você dar entrada na ação. Correios, olha, no Pará, na Amazônia, a gente não tem endereço, a gente diz, onde mora? Ele mora ali no bairro da Cabeceirinha, por trás do Biritizeiro e tal. Assim, não tem CEP. Não tem CEP. Um dia eu estava na minha casa lá em Salinas, que é uma casa de praia, Salinas é um balneário da classe média, mas eu moro no balneário Atalaia, que é uma área de ocupação. E eu liguei para a moça da Energia que atendeu no Nordeste. E ela disse, faltou... Onde é o seu endereço? Eu disse, lote 19, Balneário do Atalaia. Ela disse, onde é? Eu disse, perto do hospital. É esse meu endereço. Não tem CEP na minha casa. Então, mas lá em Salinas tem colegas advogados, não estava advogando lá. Mas não tem CEP do cliente também. Como é que faz isso? No interior a gente mora na área rural, em vicinal, ramal, né? Não tem referência, então é um problema. O PJE não consegue, não sei quando vai compreender a complexidade do Brasil. Essa questão de falta de equipamento do advogado, eu coloquei aqui porque a resolução do CNJ, Rico gosta de falar no plural, né? Meus carros, as mulheres dizem assim, minhas bolsas, meus sapatos, né? Minhas viagens, né? E quem mais pode falar sempre mais no singular, mais baixinho, mais fraquinho. E o PJE, ele fala que manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advogados, parece que tem muitos equipamentos, muitos scanners, e não tem, né? Agora, no nosso encontro nacional de prerrogativas, nós até orientamos que as OABs, Ana Amélia, não façam mais convênio com os tribunais para pegar um computador, que os tribunais espertos, eles dão... vamos fazer um convênio, eu coloco na sala da OAB 2 computadores, um scanner e tal, uma impressora, e aí quando tem problema, ela diz, olha, está na OAB, e a gente não tem como manter depois, como renovar depois, nem pessoal para dar assistência. Então eles tiram o ônus do ombro deles e jogam no nosso, e nós depois ficamos sem saber o que fazer. Então eu estou falando isso aqui, quem for de OAB, de subseção, etc., principalmente o pessoal de subseção fica lá, não, vamos fazer, não faz. É melhor a gente não ter, diga, a gente tem que ter lá os equipamentos deles, né? Essa aqui é a resolução do CSJT, que também fala a mesma coisa, específica. Essa questão dos lançamentos das versões, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que é 1.71, no Pará acho que está 1.80 do PJE. Todo mês se tem uma atualização nova e a gente não sabe por que ele foi atualizado. E a Ana Amélia tem isso de ponta da língua aí, mas deve ter umas 30 e poucas, 40, não sei se já passou de 40, atualizações que às vezes tira o que é bom, pelo que eu converso com o pessoal de TI, já não está na outra versão, briga para voltar. Cada estado tem uma versão, quer dizer, eu estou falando aqui no Rio é uma, no Pará é outra. Então você tem que ir para cá, para o Rio, é um. Para o Pará é outro, e aí vai em todo o Brasil. Cada vez que muda, você reza para cantar para subir, né? E para melhorar, né? Para melhorar. Mas o pessoal também me narra que piora. E a gente precisa ter um controle sobre isso. Quer dizer, porque, ao final e ao cabo, aquele colega que peticiona em vários regionais, em vários tribunais de Estado, com PJR diferente, esse colega sofre dramaticamente, né? É imposto a ele um ônus sobre o trabalho dele que antes ele não tinha.
E, para mim, isso também é violação de prerrogativas. A questão do token, você só tem acesso aos autos, quer dizer, o nosso estatuto da advocacia ele tem que ser mudado. O advogado tem direito a acesso aos autos, ainda quando arquivados, vírgula, desde que tenha token. Porque se ele não tiver, ele só vai ver a inicial, ele só vai ver um documento ou outro, ele não vai ver processo, né? Ele tem que ter token, ele tem que entrar. Então, nosso estatuto, nesse aspecto, precisa ser alterado para dizer vírgula com token, né? E também isso é violação de prerrogativas. Sobre o escritório digital do CNJ. O CNJ, desde 2013, ele diz que todo o problema do PJE vai ser resolvido porque você vai poder, no único local, peticionar para todos os sistemas, aqueles 40 e poucos que a Ana Amélia falou aqui ainda há pouco, 42, 43, 46, que tem no Brasil, ter um único endereço eletrônico, ele vai pegar e vai mandar lá para o tribunal. Isso é verdade? Alguém já tentou fazer isso? Os tribunais todos já aderiram ao modelo nacional de interoperabilidade? Abre a aba dos tribunais? Não. Você, na verdade, tem que fazer login e senha do primeiro e segundo grau do tribunal que você quer entrar. E depois entrar no CNJ. E aí, depois que você faz tudo isso, você pergunta, mas por que eu vou entrar no escritório virtual? Então, o CNJ vende isso. No primeiro encontro nosso nacional, que nós fizemos de prerrogativas em junho, até mesmo, vou falar aqui mesmo, que nossos conselheiros do CNJ, eles não têm consciência crítica do que acontece com a advocacia. Não, mas olha, o escritório virtual é grande panaceia, agora você entra lá, tem um endereço, é ótimo, funciona. Né? Você já experimentou fazer login e senha do primeiro e segundo grau de todos os tribunais do país, que tem isso, e entrar e depois de lá, e dá inconsistência, e dá incompatibilidade? Então, não tem sentido, é um discurso do CNJ vazio. Agora, vocês sabem que o CNJ, ainda hoje, inclusive, a OAB está entregando lá propostas, que o CNJ vai ter de 300 apenas 25 resoluções. Todo mundo está sabendo disso aqui, né? 25 resoluções. Inclusive essas sobre o processo eletrônico, que eu não sei se vão nos dar 2 megas para o usuário externo, ou se vão dizer, não, você não vai ter nada, não. Se vire, compre aí o que você tiver. E sobre o escritório virtual, talvez fique pior do que está. Ou, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. O que se fala é que as 25 resoluções estão prontas. É aquela coisa de audiência pública, né, que o prefeito faz, o governador faz. Vocês não estão lá no Diário Oficial, tem audiência pública para saber da obra tal. Vocês foram em alguma? Nenhuma. Então vai ser assim, e a gente vai ter 25 resoluções, ao invés de 300, que agora vão ser cumpridas. Interessante, a Bispa Carmen você falando isso. Mas agora vão ser 25 que vão ser cumpridas. Então ela reconhece que tem 275 que não são. Né? Então, um país ela seria presa, né, por prevaricação, né, no mínimo. Acessibilidade com pessoas de deficiência. Esse é um problema, né? Realmente os colegas que são portadores têm deficiência visual hoje conseguem acessar o PJE, desde que eles tenham dinheiro, né? Um programinha desse aí custa R$ 3.500. Acho que esse não é muito bom, né, esse JAWS, né, Ana Amélia? Resolve, mas deve ter outros. Quanto mais perfeito o programa aqui, mais caro fica, né? Então, você precisa, se você for um colega que seja portador de deficiência, você, antes de tudo, precisa ter mais dinheiro do que o colega seu que não é portador de deficiência alguma. Porque se você não tiver dinheiro mais do que o seu colega, você não terá acesso ao processo judicial eletrônico. O Brasil não cumpre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. No nosso próximo encontro nacional, Ana Amélia, o Luciano estava presente lá conosco, nós vamos incluir essa modalidade de debate que é dos colegas que são portadores de deficiência. Porque, como violação de prerrogativas. Agora, nesse encontro nacional, nós incluímos o PJE, a questão da violação de prerrogativa de gênero das mulheres. Eu até que estava falando aqui com um colega que agora, terça-feira, eu vou estar falando é ótimo, eu vou falar em BH
da Conferência Nacional das Mulheres sobre violação de gênero e de prerrogativas, porque as mulheres também, no nosso sistema, têm suas prerrogativas violadas e a gente precisa construir um local, um modo de receber as denúncias das mulheres de assédio, né, de assédio moral, de assédio sexual, violências de muitas ordens, e inclusive também lutar por prerrogativa das mulheres, porque nossos fóruns não foram feitos para as mulheres, nem para quem tem deficiência. Não há uma arquitetura, uma engenharia para que possa ver que lá naquele corredor insalubre, quente, calorento, que não tem banheiro, que não tem onde sentar, muito menos amamentar, trabalha a pobre de uma advogada lá, que está lá esperando a sua audiência com fome, com sede, tem filho, tem marido enchendo o saco, né? Tem TPM, tem pós-TPM, tem pré-TPM, e tem que ter um tratamento adequado para isso. Ainda tem o diabo do PJE quando ela entra na sala de audiência. Então, nós precisamos tratar essa questão, como também dos portadores de deficiência, dos nossos colegas com deficiência, porque vocês sabem que não há uma só tribuna nesse país que seja para cadeirantes. O André, filho do Jairo, que é meu sobrinho, é cadeirante. E a maioria das salas de audiência, Jairo, no Brasil, não cabem um cadeirante. Se tiver dois, então um de cada lado acabou. Vamos ter que fazer lá fora. Como não tem tribuna, como não tem banheiro, como não tem acessibilidade, como não tem nada. Então a gente vai incluir esse tema. E também o tema aqui, de incluir a questão de ter o cadeirante garantido, o nosso deficiente, que tenha estrutura de acesso ao processo judicial eletrônico. Que, aliás, a resolução também é pródiga em dizer que vai ter toda a estrutura, inclusive com funcionários, vocês estão lendo aí, né? À disposição dos nossos colegas com deficiência. Quando vocês encontrarem uma estrutura dessa, assim, lá tiver um funcionário que está oferecendo água, café, uma almofada bacana, e etc. e tal, tira foto, manda para a gente que a gente quer divulgar pelas redes sociais, porque não existe, né? Esse é um outro tipo de violação de prerrogativas. Alguém falou de estagiários. Os estagiários, eu não sei se eles gostam, Luciano, ou não, que a gente fale isso. Eu estou em dúvida. Alguns disseram assim, Ana Amélia, que isso dá voto. Eu estou em dúvida se isso dá voto. Quer fazer com que o estagiário ele possa ter com a carteira dele lá, o token dele seja habilitado e exerça o que diz o estatuto, que ele pode peticionar com o auxílio do advogado, ele pode verificar as peças, etc. Eu não sei se os estagiários gostam disso, porque estagiário é um cara muito esperto, né? Ele entra no escritório da gente, colocou aquele paletó, ele já manda na secretária, manda nos outros que estão chegando. Eu não sei se eles querem isso, mas é um direito deles. Eu acho que a gente pode brigar com eles, talvez já na próxima eleições eles votem no Luciano. Mas eu fico em dúvida, tem que fazer uma pesquisa, Luciano, porque de repente está defendendo o direito deles. Mas eu estava aqui, cara, na boa, o cara está me dando trabalho, não vou mais votar no Luciano. Então, tem que fazer uma pesquisa para saber se é bom ou não, Luciano. De todo modo, é uma violação de prerrogativa. Sobre essa questão de intimação aqui no Diário de Justiça, eu até coloquei isso aqui, mas isso aqui é uma discussão. Tem gente que acha que isso é problemático, porque quando tem uns 10 dias é melhor, quando tem um Diário de Justiça já sai contando. Enfim, esse é um debate que eu acho que a gente pode fazer com mais calma. Eu acho que Tá. Sim. Para finalizar, amigos, eu queria dizer aqui para vocês o seguinte: eu acho que a gente precisa, esse é o objetivo da minha manifestação, que a gente reflita sobre as quedas dos sistemas, a indisponibilidade dos sistemas, a dificuldade que a gente tem de acesso ao sistema como violação de prerrogativas. Nós, advogados, precisamos ter um sistema que nos garanta facilidade, um sistema que possa nos ajudar no nosso trabalho, que diminua o nosso sofrimento do dia a dia, que já é muito. E, lamentavelmente, nós temos hoje o processo judicial eletrônico que ele é feito e pensado para os juízes, para os servidores, para o tribunal. Ele não é pensado para a parte, para o jurisdicionado, para os nossos clientes, nem para nós, advogados. Então, é preciso que nós rediscutamos isso, porque isso não é um problema de tecnologia a toda evidência, é um problema de opção política, ideológica, de gestão. É uma visão de justiça
aristocrática, feita de cima para baixo, de costas para a sociedade, pouco se importando para a sociedade, quem representa a sociedade, que somos nós advogados. E isso diz respeito à prerrogativa, à missão desta Casa da Ordem dos Advogados do Brasil. Era isso que eu queria dizer. Muitíssimo obrigado. Só para informar, presidente Jarbas e nosso querido diretor Luciano, que você está recebendo aqui agora, você está vendo ali o seu diploma digital de participação. Volto a dizer que seu seminário é na área digital. Não, mas você vai receber por e-mail assinado digitalmente, com certificado digital, com validade jurídica, porque é paperless, né? Sem papel. A gente tem que tentar. Eu acho que o advogado precisa muito mais de um psicólogo, né? Na verdade, do que nada, porque sem papel a gente foi acostumado a trabalhar com papel, né? Posso fazer uma consideração, presidente? Pode. Não, obrigada. Quando você falou, Jarbas, primeiro, obrigada pela sua experiência que você está trazendo com a gente aqui, foi muito interessante. Sobre a comprovação, quando você falou do estagiário, considerações à parte, uma coisa que eu deixo para vocês, até como Conselho Federal, sabe? Nós precisamos, o Conselho Federal precisa pensar nisso, na comprovação da prática do estágio. Porque o que está acontecendo com o estagiário hoje é o seguinte: por que ele vai comprar certificado digital? Nós lutamos tanto para ele ter certificado digital na qualidade de estagiário, né? Sabe o que adiantou? Nenhum comprou. Foi primeiro que o advogado dá o dele para ele, compartilha o token e tal, assim. Porém, mas ele tem que comprovar o seu estágio, ok? Se ele não assina a petição, como é que ele comprova? O PJE não permite coassinatura digital. O nosso TJ permite até várias assinaturas, uma camada sobre a outra. Mas o assinador do PJE não. Então, o estagiário não conseguirá comprovar o número de peças assinadas por ele. Ok? Nem exatamente. Nem que se você quiser comprovar tempo de quinto, né? Tudo isso. Então, o Conselho Federal também precisa pensar nessa atualização normativa. O que está acontecendo é o seguinte: se você vai no cartório e pede que emita uma certidão que comprove que você advogou nas secretarias do PJE Justiça do Trabalho, você não está conseguindo, porque você não assinou, porque só um assinou a petição. Você está com o nome ali, né, e não está assinado, até porque não é uma assinatura autógrafa, e também não está autenticado eletronicamente, porque não cabe o token. Então, quer dizer, nós temos que pensar nisso também, como é que você comprova. Hoje, se um candidato... Hoje ainda existe petição em papel. Mas daqui a algum tempo, nenhum colega nosso candidato ao quinto conseguirá comprovar que ele teve 10 anos de exercício da profissão. Bem, meus amigos, nós fomos brindados por 2 belíssimas palestras. Nosso queridíssimo Jarbas, além de ter sido um operoso presidente à frente da Comissão da OAB do Pará, é um showman, né? Enfim, palestra fantástica. Enfim, eu acho que reafirmam aquilo que eu falei no início, do acerto do presidente Lamarck ter colocado o Jarbas à frente da Comissão de Defesa de Prerrogativas e do Luciano Bandeira à frente da Comissão aqui estadual por encargo do nosso querido presidente Felipe Santa Cruz. E o que mais me chamou a atenção na palestra do Jarbas é da questão da violência silenciosa em relação às prerrogativas, né? Que às vezes o advogado nem percebe que suas prerrogativas estão sendo violentadas cotidianamente em razão desse famigerado ou dos famigerados processos judiciais eletrônicos. E vivemos numa quadra histórica muito estranha, né, Jarbas e Luciano? Que agora, domingo, 2 advogados, isso de advogados que eventualmente não são conhecidos, enfim, que têm as suas prerrogativas violentadas sistematicamente. No domingo, um conselheiro federal e um advogado bastante conhecido aqui do Rio de Janeiro teve suas prerrogativas violentadas em pleno Fantástico. Há uns 3 meses, 4 meses atrás, um escritório de advocacia que representa um ex-presidente teve um grampo colocado e 25 advogados foram grampeados. Temos que tomar muito cuidado. Isso é o ovo da serpente. E eu acho que o Conselho Federal e o Conselho Seccional aqui do Rio de Janeiro têm agido de maneira muito firme para poder coibir
essas violências vêm sendo perpetradas contra os advogados. Advogados esses que, no caso do domingo, sequer tiveram acesso aos autos, mas é engraçado. O Fantástico já tinha tido acesso, na verdade, à escuta telefônica. Uma coisa, na verdade, que nem na ditadura militar acontecia. Enfim, vivemos tempos... Exatamente isso, vivemos tempos sombrios. E é importante realmente que a Comissão de Prerrogativas atue e continue atuando com a firmeza. Em pouquíssimo tempo aqui no estado do Rio de Janeiro, todo o sistema de defesa de prerrogativas foi reformulado, todas as 63 comissões, todas as 63 subseções, e aqui temos o Dr. Jorge Rosenberg, presidente da comissão, presidente da OAB de Nova Iguaçu, tinha Adalto também aqui presente, enfim, todas as subseções possuem comissões efetivas, operosas, com delegados, e trabalhando de maneira coordenada com a comissão da seccional. E isso é fruto do trabalho de pouco tempo feito pelo Luciano Bandeira. Eu acho que tem muito a ser feito. Enfim, as violências, as nossas prerrogativas, elas são cotidianas, mas é importante que a gente enfrente essa batalha com muita altivez, até para que a gente, na verdade, possa exercer a nossa profissão, o nosso mistério, até porque o nosso mistério, ele, na verdade, é dotado de um munus público. Nós representamos a sociedade e é importante que as pessoas, que os agentes dos poderes públicos, entendam isso perfeitamente. Foi um grande prazer. E eu quero dizer o seguinte, Jarbas, eu, na verdade, eu me encaixei nesse painel. Eu, na verdade, estava no painel na parte da manhã. Malandramente, como carioca, eu, na verdade, falei assim, tipo, Ana, tem uma reunião de manhã, posso, na verdade, estar no painel do Jarbas, do Luciano? Foi isso que aconteceu. Aí eu troquei, criei um problema para a Ana, para ela ter que arrumar alguém para ficar na parte da manhã. Foi um prazer enorme revê-lo. E obrigado, volto sempre. Grande abraço a todos. Obrigado. Fábio, só para esclarecer que esse caso também, não só daqui do Rio de Janeiro, que nós tomamos providência ontem mesmo, o presidente Lamarck decidiu representar contra o juiz, também em relação ao caso do escritório do Roberto Teixeira, que teve grampeado todos os advogados a partir do tronco do telefone, nós peticionamos ao Supremo e também deferimos assistência a ele nas representações que tem contra o juiz Sérgio Moro. Né? Agora, eu digo assim, a primeira caravana de prerrogativas que nós fizemos foi para o Paraná. Quem acompanhou aqui, nós fizemos a primeira caravana para o Paraná, fomos a Catanduvas, num presídio federal, onde toda a conversa do advogado com o cliente é filmada e gravada. E foi determinada há 8 anos passados pelo juiz Sérgio Moro, que nós estamos agora no Supremo Tribunal Federal já, debatendo essa ação, mas 8 anos depois. E eu fiquei surpreso de saber que não havia uma só reclamação na OAB do Paraná sobre violação de prerrogativas contra o juiz Sérgio Moro. E eu estou contando isso aqui para vocês para dizer o seguinte, que o advogado, a advogada, é o primeiro a defender as suas prerrogativas. Se ele não faz isso, ele permite que haja centenas de microatentados às prerrogativas, que quando esta casa se move, ela sempre se move depois, sempre se move tardiamente, não há como. Prerrogativa a gente primeiro apanha para depois bater, para depois revidar. Ele faz um mal muito grande a você e faz o mal à classe. Então, amigo, se eu podia dizer uma coisa para você, seja em relação ao PJE, seja em relação a qualquer autoridade que viola as prerrogativas, é o seguinte, seja o primeiro a defender a sua classe, defendendo a si mesmo. Muitíssimo obrigado. Sorteio online, presidente? Notebook vai, eu estou nessa. Não. São livros, processo eletrônico, presidente. Está convidado, hein? Vamos fazer então, isso. Tá? Vamos lá. Luciano, obrigado, Fábio. Saímos. Obrigada, querido. Obrigada. Vocês estão com também, né? Obrigada. Palestra do Lau, cadê o Lau? Obrigada. E vamos fazer um sorteio agora. Quantos números?